Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos estar falando dos antihipertensivos, tá? Antes de começar a nossa aula, nós vamos dar um repasso aí na fisiologia, tá? No começo. Então, a definição de hipertensão é uma síndrome caracterizada por apresentar níveis tensoriais elevados, associado a alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos. Tá? Então, ela é caracterizada por apresentar níveis tensionais elevados, associada a alteração metabólica, hormonais e a fenômenos tróficos. As causas específicas passíveis de tratamento é a constrição da artéria renal, que ela desenvolve um metabólico que ela retém sódio e água, a cortação da aorta, que é a constrição da aorta, diminuição dos vasos e aumento da pressão, aumenta a pressão. O feocromocitoma, que é um tumor da adrenal, produtor de adrenalina. O aldosteronismo primário, alteração da adrenal, que ela vai produzir exageradamente a aldosterona. Com isso, vamos ter o quê? A recaptação de sódio e água, vai aumentar essa volemia, por isso vamos ter um aumento da pressão arterial. As causas inespecíficas é o quê? Raça, sistema nervoso autônomo, dieta, herança genética, estresse, resistência vascular periférica. O estresse aumenta o cortisol, então aumenta a adrenalina. Os fatores de risco: tabagismo, hipertrofia ventricular, diabetes, HDL, apneia do sono, colesterol maior que 240, sedentarismo, sobrepeso e obeso, hiperinsulinemia. Os mais associados à hipertensão tá o sedentarismo, sobrepeso e obesidade e a hiperinsulinemia, tá? Os 50%. Os fatores que vão influenciar a pressão arterial, que a pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência periférica. O débito cardíaco é a perfusão sanguínea, né, do fluxo sanguíneo que sai do coração para as veias. E o débito cardíaco tem como consequência um aumento da frequência cardíaca, porque vai aumentar a contração, aumenta o enchimento, aumenta a pressão de enchimento, o volume sanguíneo que está no vaso, ele vai receber, então, ou do tônus venoso, né? Esse aumento dessa contração é mais forte, ele é bombeado ao coração com maior volume de sangue, que vai bombear para os tecidos. Na resistência vascular periférica, tem um aumento de sangue que vai ser levado para as arteríolas, tá? Agora, o mecanismo de regulação da pressão arterial. Se a PA diminui, tem dois sistemas que vai ser ativado para tornar a pressão em seus níveis normal, que é o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso renina-angiotensina-aldosterona. O sistema nervoso parasimpático, se tem uma diminuição da pressão arterial, vai ter, aliás, o sistema nervoso simpático, né, ou parasimpático, se tem uma diminuição da pressão arterial, vai ter um aumento da atividade simpática, ou seja, vai ter uma liberação de noradrenalina, que vai atuar nos receptores beta-1 do coração e alfa-1 dos vasos sanguíneos. Aumento da adrenalina irá atuar em beta-1 no coração, vai ter aumento da frequência cardíaca, vai ter aumento da força de contração, aumento do débito cardíaco e vai aumentar essa pressão arterial. Por outro lado, se a gente aumenta a noradrenalina, ela irá atuar nos receptores alfa-1, nos vasos sanguíneos periféricos.
vai promover a contração dos vasos com aumento da resistência vascular periférica, um aumento da pressão arterial. As ações do sistema nervoso simpático são ações rápidas. E do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a regulação da pressão acontece por forma demorada e seus efeitos são mais duradouros. Diminui a PA, diminui o fluxo sanguíneo renal, que vai ter duas consequências. A primeira é diminuição da filtração glomerular, aumento da retenção de sódio e água, aumento do volume sanguíneo, vai aumentar o débito cardíaco, vai ter aumento da PA, da pressão arterial. Quando diminui o fluxo sanguíneo renal, ele aumenta a renina, que atua na angiotensina 1, promovendo a quebra de angiotensina 2. Vai aumentar essa angiotensina 2, vai ter duas ações para atuar sobre a glândula adrenal, que estimula a produção da aldosterona, aumentando essa produção, aumenta a retenção de sódio e água, aumenta o volume sanguíneo, vai aumentar o débito cardíaco, consequentemente, aumenta a pressão. A angiotensina 2, a ação dela é direta nos vasos sanguíneos, promovendo uma vasoconstrição, vai aumentar a resistência vascular periférica, aumento da PA. Na pressão arterial diastólica, o coração ele relaxa, promovendo o retorno venoso dos tecidos para o coração. E quando tem a pressão arterial sistólica, é depois de uma contração, tá? Aqui tem a classificação da PA, a normal, né? É menor que 120, menor que 180, entre 120 e 180. Lembrando que a pressão arterial sistólica, ela é depois da contração do coração. E a pressão arterial diastólica, o coração relaxa, promovendo o retorno venoso dos tecidos para o coração, tá? Da hipertensão é classificada em estágio 1, 2, 3 e a sistólica isolada, tá? Vamos entrar na nossa farmacologia. Os antihipertensivos, nós vamos estudar 5 grupos, que são agentes simpaticolíticos, os vasodilatadores, inibidores da enzima conversora, antagoniza o receptor da angiotensina 2, o diurético que eu já passei para vocês e os bloqueadores de canais de cálcio. Vamos começar pelos agentes simpaticolíticos. Os agentes simpaticolíticos, eles reduzem a nível simpático. São os fármacos que reduzem o tônus simpático e reduz a pressão arterial também. Eles são classificados em 3 grupos: a ação central, a alfa-1 bloqueadores e os beta-bloqueadores. A ação central, a gente tem alfa-metildopa, clonidina, guanabenzo, noxinidina e a rilmenidina. O alfa-1 bloqueadores tem a doxazolina, a prazolina, trimazosina. Beta-bloqueadores é o atenolol, bisoprostol, metoprolol, nadolol, propanolol e o pindolol. Então, vamos falar agora de cada um. Vamos falar dos inibidores adrenérgicos de ação central, que é a clonidina, metildopa, guanabenzo. Eles são agonistas seletivo alfa-2. São antihipertensivos de ação central. Eles vão fazer o quê? Eles vão ativar os receptores alfa-2, adrenérgico. Ao saírem ativados, eles promovem uma inibição da liberação de noradrenalina. Quando os agonistas atuam em receptores alfa-2, vai ter uma redução dos níveis de noradrenalina na fenda sináptica. Com isso, vai ter uma diminuição da propagação do impulso nervoso nas vias
adrenais centrais. Alguns efeitos adversos: sonolência, sedação, boca seca, hipotensão postural, disfunção sexual. A alfa-metildopa, o efeito adverso dela: galactorreia, anemia hemolítica, lesão hepática. Ela não pode ser usada em disfunção hepática. A clonidina, o efeito mais comum é a hipertensão rebote, boca seca também. Ações. Eles vão diminuir o estímulo adrenérgico central. A redução da pressão arterial, ela decorre por quê? Porque aumenta a frequência cardíaca, vai ter o relaxamento dos vasos de capacitância, vai diminuir a resistência vascular periférica, principalmente na posição erétrea, que são ações simpáticas, que vão diminuir essa pressão arterial. O fluxo sanguíneo renal é mantido, usado em pacientes que apresentam também insuficiência renal. Vai produzir uma retenção de sódio e água, que a gente vai ter que associar um diurético aí. Os antipertensivos de ação central de segunda geração, tá? É a monocidina e o rilmenidina. Vai ter modificações estruturais da clonidina. Tem menor efeito sedativo, então isso é uma vantagem. Maior afinidade por alfa-2. Vamos falar agora dos antagonistas alfa-adrenérgicos seletivos. Lembrando, pessoal, que essa baixa afinidade por alfa-2, o alfa-2 é pré-sináptico, eles são inibitórios, então diminui a liberação de noradrenalina na fenda sináptica, tá? Por isso que tem baixa afinidade. O antagonista alfa-adrenérgico seletivo irão bloquear seletivamente os receptores alfa-1. São encontrados nos vasos sanguíneos. A noradrenalina, se os receptores alfa-1 nos vasos sanguíneos vão promover uma vasoconstrição. Com isso, aumenta a resistência vascular periférica. Com os antagonistas, se ligam ao receptor alfa-1, impedindo que a noradrenalina se ligue nesse receptor. Então, não vai haver a vasoconstrição. Consequentemente, não temos a resistência vascular periférica. Com isso, vai diminuir essa pressão arterial. Tá? Os fármacos que se ligam aos receptores alfa-1, eles bloqueiam esses receptores. Então, faz com que não tem essa vasoconstrição. Com isso, diminui a resistência vascular periférica e diminui a pressão arterial. A toxicidade e efeitos colaterais. O efeito da primeira dose vai ter uma hipotensão postural, ataque cardíaco reflexa, que o coração bombeia sangue mais forte na tentativa de aumentar essa pressão arterial, retenção de líquido, porque aumenta a volemia, hipotensão sexual, obstrução nasal, diarreia, um efeito direto, aumento da liberação da ACTH. Agora vamos falar dos bloqueadores dos receptores de beta-adrenérgico. Eles inibem o tônus simpático, né? Então, o mecanismo de ação dos bloqueadores, os receptores beta-adrenérgicos, eles são encontrados principalmente no coração, que é o beta-1, e na árvore brônquica, que é o beta-2. Eles agem fazendo o quê? Vão bloquear os receptores beta-1 no coração. Com isso, vai ter uma diminuição da frequência cardíaca, diminui a força de contração, diminui o débito cardíaco e vai diminuir a pressão arterial. Um segundo momento é que ele vai atuar na diminuição da renina. Diminui a angiotensina 2, que é por dois mecanismos nos vasos sanguíneos, que faz uma vasoconstrição.
que vai diminuir a frequência vascular periférica, diminuindo, então, a pressão arterial. E o outro mecanismo, que é diminuindo angiotensina 2, vai diminuir a aldosterona, diminui a retenção de sódio e água, diminui a volemia, vai diminuir o débito cardíaco e, consequentemente, vai diminuir a pressão arterial. A eficácia e os usos: redução da morbidade e mortalidade cardiovascular. A primeira opção em hipertensão com arritmias, cefaleia de origem vascular, hipertiroidismo e tremores. Os efeitos adversos: depressão, insônia, astenia, disfunção sexual, bradicardia, bloqueio AV, atrioventricular, vasoconstrição periférica, broncoespasmo, intolerância à glicose, hipertrigliceridemia, diminuição do HDL, que é o colesterol bom, suspensão brusca pode ter uma hiperreatividade simpática, uma isquemia miocárdica. A retirada da droga, o mecanismo, o uso crônico do beta-bloqueador, ele determina um up-regulation dos receptores beta. A suspensão brusca pode determinar uma piora da angina, pode dar uma morte súbita, uma crise hipertensiva e taquiarritmias. Vamos para outra classe, que são os vasodilatadores. Esses fármacos, eles promoverão um aumento da luz do vaso sanguíneo. Com isso, vai diminuir a pressão das paredes dos vasos sanguíneos, usando esses vasodilatadores. Os vasodilatadores, eles são classificados em dois grupos: os vasodilatadores diretos e os bloqueadores dos canais de cálcio, tá? Como vocês podem observar nessa tabela. Então, vamos falar primeiro dos vasodilatadores diretos, que é a hidralazina e minoxidil. Eles vão aumentar a renina, porque o vaso ele se dilata na justa glomerular. O aumento da renina vai ter uma retenção de sódio e água no coração para o coração compensar esse mecanismo, vai aumentar a frequência cardíaca, causando uma taquicardia reflexa. Vai ter um relaxamento da musculatura vascular, fazendo uma vasodilatação. Retenção hídrica e taquicardia reflexa, aumento da renina. Foi o mecanismo que eu expliquei agora. Usados sempre em associação com diurético e ou beta-bloqueadores. O minoxidil tem uma ação hipertricose, que é aumento de pelos, né? É uma reação adversa do minoxidil. O mecanismo de ação dos vasodilatadores. Eles promovem o relaxamento da musculatura vascular, como ocorre com o minoxidil. Ele promove uma abertura e uma manutenção dos canais de potássio. Dessa forma, os canais de potássio saem de dentro da célula para fora da célula, fazendo com que a célula muscular, a célula muscular vascular, fique hiperpolarizada. Ela fica mais resistente a uma despolarização. Mesmo que a noradrenalina haja nos receptores alfa-1 dos vasos sanguíneos, promovendo uma despolarização e uma vasoconstrição com o uso dos vasodilatadores direto, se tornam mais resistentes a essa despolarização, já que a célula fica hiperpolarizada. Vai ter uma hiperpolarização dessa célula, tá? Agora vamos falar dos bloqueadores dos canais de cálcio. O mecanismo de ação. Ao bloquear os canais de cálcio, ao impedir a entrada do cálcio na fibra muscular, impede, consequentemente, a contração muscular, onde é encontrado os canais de cálcio, na fibra cardíaca e nos vasos sanguíneos também. Na fibra cardíaca, ao impedir a entrada de cálcio,
impede, assim, a contração muscular. Vai diminuir a frequência e a força de contração. Ao impedir essa entrada de cálcio nos vasos sanguíneos, se impede a dilatação vascular. Tá? Aqui a gente pode ver. Esses fármacos, apesar deles bloquearem os canais de cálcio, eles possuem uma seletividade diferente. A nifedipina, ela bloqueia os canais de cálcio, principalmente vascular, promovendo uma vasodilatação vascular, ou seja, sendo um vasodilatador puro. O verapamil, ele irá bloquear os canais de cálcio dos vasos sanguíneos e também do coração. Irá impedir a contração da musculatura cardíaca. Vai diminuir a força de contração, diminui a frequência cardíaca e vai diminuir a contração vascular, tá? Os bloqueadores dos canais de cálcio. A gente pode ver nessa imagem aí. O verapamil e o tiazem, eles inibem os canais de cálcio dos vasos sanguíneos e também do coração. São utilizados como antihipertensivo em angina, taquicardia supraventricular. Os derivados de hidroperidina, que são os inibidores de cálcio que agem seletivamente sobre os canais de cálcio dos vasos sanguíneos. Eles são utilizados principalmente como antihipertensivos. Alodipino, micardipino são utilizados na angina. Quais são os seguros na insuficiência cardíaca? São derivados de hidroperidina, tá? Os seguros com bloqueadores beta, eles são também os derivados de hidroperidina. Os efeitos colaterais mais comuns, cefaleia, tontura, rubor facial, edema periférico, são raros. Hipertrofia gengival. Na cefaleia, vai fazer uma vasodilatação. No rubor facial, vai aumentar o fluxo sanguíneo, tá? O dihidroperidínicos de curta duração, que podem ser o nifedipino, vai ter uma estimulação simpática reflexa. O verapamil e o diltiazem, eles vão ter uma depressão miocárdica e um bloqueio atrioventricular, porque eles bloqueiam os canais de cálcio cardíaco, vai ter um inotropismo negativo. Com isso, vai ter uma redução grande da frequência cardíaca. O deletério para a síndrome coronariana ali, vai estimular o coração, vai ter um aumento da frequência, com isso vai promover uma vasodilatação. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são os IECAs, que é o captopril e nalapril, que são os mais usados, né? Os mais usados na clínica, que é o captopril e nalapril, eles foram os primeiros fármacos dessa classe. E os fármacos mais modernos, como ramipril e o trandolapril, eles apresentam menores reações adversas. Então, vamos ver agora como que agem esses IECAs. Vai ter uma diminuição da pressão arterial, então vai ter uma diminuição do fluxo sanguíneo renal no aparelho, né, no sistema justaglomerular. Nesse aparelho justaglomerular, vai possuir células que conseguem ser sensíveis à diminuição dessa pressão. As células liberam renina. Tem como substrato o angiotensinogênio, que quebra esse angiotensinogênio em angiotensina 1. Assim, é o substrato do IECA. Ele converte angiotensina 1 em angiotensina 2, inicialmente promovendo um aumento da liberação de aldosterona pela glândula adrenal,
facilita a retenção de sódio, vai ter um aumento dessa volemia. Consequentemente, vai ter um aumento do débito cardíaco. A angiotensina 2 também ela vai agir sobre seus receptores no vaso sanguíneo, promovendo uma vasoconstrição. Dessa forma, os fármacos que vão inibir a enzima conversora de angiotensina diminui a angiotensina 2. Consequentemente, diminui o efeito da liberação de aldosterona, melhorando os efeitos da ativação direta dos receptores da angiotensina nos vasos sanguíneos. A enzima conversora de angiotensina, ela também converte a bradicinin e a substância P. A bradiquinina e a substância P em peptídeos inativos. A bradiquinina e a substância P, eles promovem uma vasodilatação. Dessa forma, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles vão diminuir a inativação da bradiquinina e da substância P. Consequentemente, vai ter um aumento da vasodilatação. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, né? Eles irão diminuir os níveis de angiotensina 2, que terá menor estimulação no sistema nervoso simpático, vai ter um aumento da dilatação direta, pois a angiotensina 2, ela promove uma vasoconstrição. Sem ela, a gente teria uma vasodilatação. Além disso acontecer, a angiotensina 2, ela favorece a produção da aldosterona. Sem ela, nós teríamos uma redução na produção da aldosterona. Consequentemente, teríamos uma menor retenção de sódio e água. Com isso, vai diminuir a volemia e diminuir os níveis de pressão arterial. Por aumento dos níveis da bradiquinina e da substância P, os IECAs também favorecem a vasodilatação. Então, por esses 4 mecanismos, a gente tem uma diminuição da pressão arterial. Em uma pessoa hipertensa, por diminuição do sistema nervoso simpático, por vasodilatação direta, que não tem angiotensina 2 para fazer vasoconstrição, vai ter uma diminuição da retenção de sódio em virtude da redução da aldosterona. Vai ter um aumento desses níveis de bradicinina por causa do IECA. Também ele vai destruir a bradicinina e a bradicinina é um vasodilatador. Por isso que ele contribui para essa redução da pressão arterial. Os efeitos adversos, mais conhecido aí é a tosse seca, alteração do paladar, reação de hipersensibilidade cutânea e edema angineurótico. Em insuficiência renal crônica, vai ter uma hiperpotassemia, porque vai haver uma redução da aldosterona, e a aldosterona é ela que promove a retenção de sódio com a eliminação do potássio. Como o potássio não está sendo eliminado, vai ter essa hiperpotassemia. Em hipertensão renovascular bilateral ou com rim único, vai ter uma elevação da ureia e creatinina. Vai aumentar a creatinina em pacientes de insuficiência renal crônica. Em insuficiência renal crônica, no início, faz o aumento da creatinina. Com diuréticos, podem ter uma hipotensão postural por efeito somativo. Essa hipotensão postural pode acontecer. É contraindicado em gestante, adolescentes e mulheres em idade fértil, porque promove alteração de forma congênita. As vantagens: sem interferência na atividade sexual, sem interferência metabólica,
reduz a nefropatia diabética e hipertensiva, insuficiência cardíaca e de fácil associação. Agora vamos falar de outra classe, que é o antagonista do receptor AIT da angiotensina 2. Que são correspondentes a essa classe, os medicamentos é o losartan, o valsartan, candesartan, que são os mais conhecidos. Como que eles vão agir? Eles convertem a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 ele é um peptídeo vasoconstritor. Quando o fármaco ele bloqueia os receptores AT1, ele bloqueia a ação da angiotensina 2 sobre o vaso sanguíneo, impedindo que a angiotensina 2 cause essa vasoconstrição. Então, o AIT, né? Desculpa, pessoal. Ao bloquear, né, as ações tróficas e da vasoconstrição da angiotensina 2, os níveis dessa angiotensina 2 são normais, o que não é proporcionado pelo IECA, na qual vai ter uma diminuição das concentrações de angiotensina 2. Como os níveis de angiotensina 2 não são modificados, apenas o receptor AIT1 é bloqueado, a angiotensina 2, ela pode agir nos receptores AIT2, promovendo a síntese de óxido nítrico e de prostaglandinas, que eles vão possuir uma ação vasodilatadoras e antiproliferativas. Dessa forma, os antagonistas de angiotensina 2, eles reduzem a vasoconstrição, sem interferir nos processos da síntese de óxido nítrico e prostaglandinas, que são produzidos pela angiotensina 2, tá? Então, aqui, pessoal, podemos visualizar que o IECA, o captopril e o enalapril, eles inibem essa enzima conversora de angiotensina, que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Esses inibidores, eles reduzem os níveis de angiotensina 2, que é uma substância vasoconstritora. Por isso, eles causam uma vasodilatação. Entretanto, esses inibidores, eles também diminuem a conversão da bradiquinina em produtos inativos. Então, ele vai aumentar os níveis de bradicinina, que é o principal responsável pelas ações adversas dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é a tosse seca. Já o losartan, que é um inibidor do receptor de AIT1 da angiotensina 2, ao bloquear o receptor AIT1, ele bloqueia a vasoconstrição, proporcionada, né, pela angiotensina 2, sem que haja um aumento substancial da bradicinina. Entretanto, da mesma forma que os IECAs, vai diminuir os níveis de aldosterona. Também diminui a angiotensina 2, os antagonistas receptores A1, também diminui os níveis de aldosterona, pois a angiotensina 2 atua na adrenal, em receptores AIT1. Também dessa forma, assim como os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os antagonistas AT1 também causam uma hiperpotassemia, pois sem aldosterona não tem retenção de sódio, mas também não tem essa eliminação do potássio. As indicações clínicas é o que? Na nefropatia diabética, tipo 2, na ICC, insuficiência cardíaca crônica, e a tosse por IECA. Contraindicação: na gravidez, estenose bilateral das artérias renais e uma hiperpotassemia. As vantagens.
Os ARA2, eles possuem vantagens sobre o ECA, pois eles não aumentam a bradicinina e os efeitos colaterais que ela acarreta, tosse e broncoespasmo, tomado uma única dose. Toma uma única dose, o tempo da meia-vida ele é maior. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos. Até amanhã.